Amém, irmãos. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, a partir do versículo 46. E diz assim: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós conhecemos bem essa passagem a respeito do cego Bartimeu. A Bíblia não nos dá muita informação a respeito dele. Só sabemos que ele era filho de Timeu, Bartimeu, Bart, filho, Timeu, que era o seu pai. Então, filho de Timeu, Bartimeu. Mas os historiadores dizem que Timeu, o seu pai, ele tinha sido um general que serviu a Israel. E que quando ele se aposentou, ele se tornou muito bem sucedido naquela região e por isso ele era bastante conhecido. E quando o domínio do Império Romano veio, os bens daquele homem foram confiscados. E o dinheiro da aposentadoria foi cortado. Então, diz os historiadores que ele se tornou um revoltado e passou a liderar várias rebeliões na tentativa de desestabilizar o governo ali romano. Identificado pelo Império Romano como uma pessoa muito perigosa aos seus objetivos, então, ele passou a ser perseguido, foi morto, foi preso e foi morto por causa das suas rebeliões. E dizem que, por conta disso, mandaram ferir os olhos de Bartimeu, seu filho, para que evitasse que ele se tornasse, como seu pai, alguém assim, revoltoso. E naquela época, dizem que era muito comum que as pessoas fossem mortas quando tentassem, de alguma forma, prejudicar aquele império que os oprimia. E era comum também eliminar os filhos daqueles que tentavam fazer isso e torná-los de alguma forma como deficientes para que eles se tornassem exemplos. Então as pessoas olhariam para eles e diziam: olha, não faça como Timeu, porque olha o fim que teve o filho dele. Mas isso não é o que a Bíblia diz, isso são os historiadores quem falam, irmãos. A Bíblia somente diz que Bartimeu era filho de Timeu. E nós, sem saber, independente qual a razão pelo qual esse homem se tornou cego, nós sabemos que a cegueira é algo irreversível. Ou seja, não havia possibilidade de cura para aquele homem. A situação dele não havia como ser modificada. Não havia médicos, não havia recursos humanos, nada poderia mudar aquela situação. E aquele homem estava ali, na beira do caminho, talvez num dia comum para ele, pedindo esmolas, porque esse era a forma de sobrevivência que ele tinha. Então, ele não estava vendo as pessoas. Ele não sabia quem é que estava caminhando, quantos estavam passando por ali, nem quem eram aquelas pessoas. Mas, com certeza, ele havia percebido uma movimentação maior, porque a palavra disse que uma grande multidão seguia ao Senhor Jesus. E, por certo, havia um barulho ali muito diferente, irmãos, porque se Jesus está no meio
E quem está perto de Jesus não consegue ficar quietinho. A gente começa a imaginar que a movimentação ali era grande. Talvez ele tenha pensado que ele fosse ganhar um pouco mais naquele dia, porque havia uma quantidade maior de pessoas, irmãos, que havia ali se movimentado. Mas ele, mesmo sem saber o que estava acontecendo, mesmo sem visualizar aquela situação, ele ouviu, irmãos. Ouviu a multidão e ouviu também que Jesus estava passando por ali. Foi isso que diz a palavra. E quando ele viu, quando ele ouviu e soube que o Senhor Jesus passava por ali, então ele começou a clamar. Como nós lemos aqui no versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, irmãos. Ele reconhecia, ele não disse só Jesus. Eu acho que a expressão confirma que ele reconhecia ali o senhorio daquele que passava. Ele sabia que o Senhor Jesus era o Salvador, era o Messias. Ele sabia que ele era poderoso, ele conhecia a reputação do Senhor Jesus. E as pessoas começaram a repreendê-lo, dizendo para que ele se calasse, irmãos. Certamente as pessoas, ele não deveria estar fazendo pouco barulho ali para estar incomodando as pessoas. Com certeza, o clamor dele era grande. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continuava clamando. E as pessoas o repreendiam e falavam: acalme-se. E ele, quanto mais as pessoas o repreendiam, quanto mais as pessoas pediram para ele ficar calado, mais ele gritava, mais ele erguia a sua voz, mais ele clamava pelo Senhor Jesus, irmãos. Uma coisa a gente pode afirmar, irmãos: o ser humano é egoísta. Se tem uma característica que é forte no ser humano, é o egoísmo. E certamente, irmãos, aquelas pessoas não estavam ali se importando com a situação daquele homem. Por certo, eles já estavam acostumados a verem um mendigo pedindo pela rua, porque muitas vezes isso acontece com a gente, é comum. A gente olha e já não sabe mais se vai ajudar ou não, a gente não para conversar. É só mais um que está lá. É comum. Eu vejo tantos, o que eu posso fazer? Eu nada posso fazer, é só mais um. Então, fica quietinho aí, que você está incomodando. O mestre está passando. Talvez alguns não fizessem por mal, irmãos. Talvez aquela situação ali, rotineira, talvez eles olhassem e pensassem: ele é um cego. E com certeza aquelas pessoas que pediam para que ele se calasse conheciam menos da reputação do Senhor Jesus do que aquele homem. Porque certamente, se eles conhecessem bem a reputação do Senhor Jesus, eles saberiam que aquele sim poderia fazer alguma coisa. Que aquela situação ali não era impossível, não. Aleluia. E muitas vezes aquelas pessoas podiam estar ali olhando e pensando: olha, não tem jeito da sua situação. Você quer o quê? Você quer falar o quê? Você vai pedir o quê? O que você quer da sua vida? Você é um cego. Você não tem onde cair morto. A sua situação é essa, por certo, você não tem família. Você está aí jogado. O que resta para você? E muitas vezes acontece conosco, irmãos. Muitas vezes as pessoas não acreditam que o Deus a quem a gente serve vai fazer algo pelas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas olham para mim e para você e não dão nada, irmãos. Aquele ali é só mais um crente. Ah, aquele crente ali não sabe nada. Porque muitas vezes é o que as pessoas pensam. Acho que a gente não tem informação, que nós somos um bando de bitolados, que fizeram uma lavagem cerebral na nossa mente. E muitas vezes as pessoas não acreditam, irmãos. Não acreditam que a minha vida pode mudar, que a sua vai mudar. As pessoas não são capazes de mensurar aquilo que o Senhor já fez na minha e na sua vida. As pessoas não conseguem medir a capacidade da grandeza do Deus a quem nós servimos e tudo aquilo que Ele pode fazer, irmãos. Muitas vezes, a sua própria família pode achar que não tem jeito. Talvez, irmãos, se fosse um de nós, na situação daquele homem, talvez nós tivéssemos desistido.
Porque o que a gente faz muito fácil é desistir, irmãos. Muitas vezes a gente desiste porque a gente acha que o problema ou a situação exige demais, então a gente se cansa fácil e desiste. Outras vezes a gente dá ouvido ao problema, a gente acha que o problema é grande demais e a gente acha que insistir em orar não resolve. Outras vezes a gente começa a dar ouvido para a opinião do outro. Mas Bartimeu, ele não parou para ouvir nem o problema que ele tinha, nem a dificuldade que ele estava, e nem aquilo que aquela multidão dizia para ele. E Jesus parou, irmãos. Aquele homem continuou a clamar. Ele não deu ouvido àquilo que ele estava ouvindo, e ele continuou a clamar. E a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. A gente ainda vai ouvir muita coisa por aí, irmãos. Muito evangelho distorcido vai vir aí. Muita coisa errada ainda vai acontecer. Muitos sinais vão ficar cada dia mais fortes, irmãos. Mas que a gente tenha isso em mente, de tudo que nós venhamos ouvir, nós só temos que temer o Senhor e guardar os mandamentos do Senhor. Esse é o nosso único dever, irmãos. As demais coisas o Senhor faz. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas o Senhor diz, aleluia, que nós temos que clamar, irmãos. E aqui, no versículo 49, e Jesus parando disse que o chamassem. E o chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Irmãos, o que é tão interessante, imagine aquele homem que estava lá gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquelas mesmas pessoas que estavam falando para ele, ó, fica quieto. Disseram para ele, ó, levanta. Levanta. Levanta que ele te chama. Imagina a reação daquele homem de saber que o Senhor Jesus estava chamando. Que ele ia se levantar dali e ele ia em direção ao mestre. Ele ia se levantar dali e ele ia na direção daquele que podia mudar a situação da vida dele. Porque ele não clamava em vão, irmãos. Ele sabia a quem ele estava chamando. E será que eu e você, irmãos, nós temos a mesma convicção, irmãos? Será que nós verdadeiramente sabemos o nome do Deus a quem nós servimos? Será que nós sabemos quão poderoso é o Senhor Jesus? Será que nós conhecemos verdadeiramente a grandeza e o caráter dele, irmãos? Aleluia! E ele nos chama todos os dias, irmãos. Nós não estamos aqui porque nós somos fortes, não. Nós estamos aqui porque nós somos chamados por Ele. Nós somos escolhidos por Ele, irmãos. Nós somos a escolha do ser perfeito, do Rei da Glória, do Senhor poderoso, daquele que nunca perdeu uma batalha sequer, irmãos. Aquele que tem a chave do inferno e da morte. Aquele que venceu, irmãos. Aquilo que ninguém podia fazer. Ele venceu a morte. E ele pagou o preço por mim e por você, irmãos. E hoje, irmãos, nós somos filhos do Rei da Glória. Nós temos parte da herança celestial do Senhor Jesus, irmãos. Aquele, irmãos, era o último dia que o Senhor Jesus ia passar por aquele caminho. Porque eles estavam indo para a celebração da Páscoa. E na sequência, o Senhor Jesus vai até o Getsemane. E ali começa o processo da crucificação. Ou seja, o Senhor não passaria mais ali. E aquele homem não tinha noção, irmãos. Com certeza não tinha noção de que aquela oportunidade que ele estava tendo, ele não ia tornar a ter, irmãos. E mesmo sem ter noção disso, ele começou a clamar
clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas o afligindo, falando: pare ele mais. Jesus, filho de Davi. Imagine, irmãos. Imagina a situação daquele homem, naquela multidão, tentando fazer ele se calar. Imagina o desprezo que ele tinha perante a sociedade. E qual foi o esforço que ele teve que fazer para chamar a atenção do Senhor? Para chegar até o Senhor Jesus, para ser ouvido, irmãos. Eu e você, irmãos, a gente não tem noção de quando será a nossa última oportunidade. A palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esses dias, o pastor Fernando estava pregando e disse que a gente não vai entrar no céu de qualquer maneira. Então, a gente não sabe qual é a nossa última oportunidade, irmãos. A nossa última oportunidade de liberar perdão a um irmão, a uma pessoa, a mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, a deixar de fazer talvez coisas que ainda façamos. Nós não sabemos, irmãos. Nós temos essa oportunidade todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos, a misericórdia do Senhor se renova mais uma vez nas nossas vidas. E mais uma vez nós temos a oportunidade, irmãos. Mas a gente não sabe qual vai ser o último dia. A gente não sabe se esse aqui é o nosso último culto. Antigamente as pessoas falavam: mas ainda está muito jovem, não tem idade para morrer, irmãos. Quando o Senhor achar que está bom, Ele nos recolhe e acabou. E nós não estamos aqui para conquistar as coisas dessa terra. Nós estamos aqui para conquistar a morada celestial, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. É só por isso que a gente se esforça. Porque a gente quer morar no céu, irmãos. Porque quando o Senhor Jesus voltar e retirar a sua igreja, só vai sobrar o ai. Não vai ter mais nada, irmãos. O carro, a casa, o dinheiro, a conta no banco, o emprego, o salário, por mais alto que possa ser, vai ficar aqui, irmãos. E ainda que as pessoas tenham todas essas coisas, elas não vão ter a paz, porque o Consolador vai se retirar, irmãos. E no meio daquela multidão, irmãos, o Senhor Jesus parou e ouviu aquele homem, irmãos. Porque Jesus, Ele sempre nos ouve, irmãos. Ele sempre vai parar para nos ouvir. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele não se importa com aquilo que as pessoas falam, não. Ele conhece o coração sincero, Ele sabe aquele que busca com sinceridade. E Ele está sempre disposto a ouvir. E ainda que a gente peque, irmãos, Ele está sempre disposto a perdoar. É só a gente se arrepender. E Jesus parou e disse, para chamar aquele homem. E aqueles homens o chamaram. E aqui no versículo 50 diz: e ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa, irmãos, era como uma licença da prefeitura, digamos assim. O homem precisa ir lá para vender o carrinho de pipoca, ter uma licença. E a capa era o que ele tinha, irmãos. Era uma credencial. Ali era uma autorização que ele podia mendigar. Ele poderia sobreviver daquilo. E quando ele ouviu que Jesus queria falar com ele, ele tirou a capa, irmãos. Aquilo que dava segurança para ele, ele nem sequer pensou. Aquilo que materialmente falando era o que lhe garantia segurança, ele abriu mão e ele lançou fora, irmãos. Porque ele sabia para quem ele ia pedir. Ele sabia diante de quem ele ia se posicionar. Ele sabia que se Jesus estava chamando, alguma coisa ia acontecer, irmãos. Aleluias. Isso é fé, irmãos. Isso é convicção no caráter daquele que está diante de nós. É Jesus, irmãos.
Era diante de Jesus que aquele homem está. E eu e você, irmãos, estamos diante do Senhor Jesus. E será que nós temos a mesma convicção, irmãos? Será que nós temos a mesma certeza de que vai terminar tudo bem? Porque é diante dele que nós estamos, irmãos. Tantas vezes nós já vimos tantos milagres, irmãos. E ainda assim nós fraquejamos, nós temos receios, nós ficamos temerosos. Muitas vezes nos falta convicção, irmãos. E às vezes o Senhor Jesus insiste em falar. O Senhor está falando conosco. Ele está nos dando mais uma oportunidade e a gente não percebe. Às vezes a gente não se atenta porque a gente está distraído. Ou porque a gente está pensando num problema lá na nossa casa. Ou porque a gente está pensando o que vai ser da gente no dia de amanhã. Ou a gente está pensando na conta para pagar. Ou a gente está achando que o dinheiro não vai dar. Ou a gente está pensando e pensando e pensando. E o Senhor está falando, falando, falando. E nós estamos diante dele. E nós não ouvimos. Nós nos atentamos. Nós perdemos a oportunidade, irmãos. Para que a gente veio aqui hoje, irmãos? Porque nós acreditamos que Ele está aqui? Porque a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Ele se fará presente? Se assim for, então, irmãos, eu não estou diante de vocês e vocês não estão diante de mim. Nós estamos diante dEle. Nós cremos nisso, irmãos? O que a gente tem feito com a nossa oportunidade de estar diante do Senhor Jesus, irmãos? O que a gente tem feito aqui nos cultos que nós participamos? Nós estamos aqui na presença do Rei da Glória, irmãos? Ou a gente está aqui para cumprir um ritual? O que queres que eu te faça, irmãos? A pergunta é a mesma todos os dias, irmãos. Todos os dias do Senhor sempre está disposto a saber aquilo que eu e você. E as pessoas, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando: ah, mas eu não vou falar não, o Senhor já sabe o que eu preciso. Eu não preciso pedir, o Senhor já sabe mesmo, irmãos. Porque a palavra diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele sabe aquilo que nós vamos falar. Mas sabe o livre-arbítrio? Ele respeita, irmãos. Então, ainda que Ele saiba, Ele respeita o meu e o seu livre-arbítrio. Então, a gente precisa falar, irmãos. E aquele homem que gritava, irmãos, estava na posição de clamar, irmãos. E muitas vezes a gente não recebe porque a gente não clama. Porque a gente desiste muito fácil, irmãos. A gente insiste em muitas coisas do lado de fora. No mundo carnal, no mundo natural. Mas no mundo espiritual, muitas vezes, a gente não se dá conta, irmãos. Que a palavra diz que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. São contra potestades, principados, irmãos. Existe um reino espiritual que nós não somos capazes de ver. E talvez se nós víssemos, é aí que nós desistiríamos. Ficássemos temerosos. Mas nós temos que ter convicção, irmãos, do Deus a quem a gente serve. Não é qualquer pessoa, irmãos, é Jesus. É diante dele. Isso não é mais um dia, não é mais um culto, irmãos. Não pode ser assim. A gente não pode sair da nossa casa achando que é só mais um dia, é só mais um culto, que o pastor vai falar, que a irmã vai falar, que nós vamos louvar, que ele vai despedir, nós vamos para casa. Não, irmãos. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso. É a casa do Senhor Jesus, irmãos. É o Rei da Glória, irmãos. Quando a gente abre o nosso coração, a gente sente tanto a presença de Deus. E tem dia que a gente entra e sai do mesmo jeito. E ainda alguns ousam a falar: mas hoje o culto não foi bom. Se o culto não foi bom, é porque a gente não prestou culto, irmão. Porque o culto não é para mim, não é para você. O culto é para Ele, a reverência é para Ele, a adoração é para Ele, a honra é para Ele, a glória é dEle, irmãos. Aleluias.
É para Ele, irmãos, é diante dele que nós estamos. Nós louvamos aqui que maravilhoso é estar na presença dele. E irmãos, e não pode ser da boca para fora. Não pode ser um simples refrão numa canção, irmãos. Isso tem que ser do nosso coração. Eu tenho que sentir o que é maravilhoso, o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus. E essa presença não acaba aqui, irmãos. Quando a gente sai, ela continua conosco, porque Ele nos fez uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, irmãos. E isso é real. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, aquele homem nunca mais precisou pedir esmola. Seja lá, irmãos, se a história que eu citei no começo, que disse lá os historiadores, se aquela é uma verdade ou não. Seja lá qual foi a razão que fez com que aquele homem não tivesse mais a visão. Quando ele se colocou diante do Senhor, ele tornou a ver, irmãos. É só diante do Senhor que nós conseguimos enxergar, irmãos. É só o Senhor que nos dá compreensão das coisas. É só o Senhor que nos faz entender, irmãos. É só diante dele que nós somos curados, irmãos. Que nós somos libertos, que nós somos sarados, irmãos. Foi a fé daquele homem, irmãos. Não daquele povo que tentou calar. Mas foi a fé daquele homem que salvou a vida dele, irmãos. E salvou sim, porque a palavra diz que ele passou a seguir o Senhor Jesus, irmãos. Com certeza ele não foi mais o mesmo, irmãos. Porque aquele que segue a Jesus não é mais o mesmo. Aquele que segue a Jesus, ainda que tenha aflição, irmãos, consegue vencer, tem paz. É como o nosso presbítero estava falando, aquela mulher pode ter todo o dinheiro do mundo, irmãos. Mas não tem paz. E o dinheiro dela não vai comprar a saúde dela. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele cura, irmãos. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Mas é preciso ter a atitude de clamar, irmãos. Clamar ao Senhor Jesus. É para Ele, irmãos. E não é para desistir, não. Não é quando vir o turbulhão de problema que você vai falar, não, eu vou desistir, não. Eu vou continuar gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso, irmãos. Eu me lembro, eu vou contar rapidinho para terminar. Eu me lembro que um tempo atrás, eu fui trabalhar como recepcionista numa clínica. E a moça sabia, e eu estava bem no início da minha conversão, irmãos. Hoje eu tenho 15, eu devia ter uns 10. Bem no início da minha conversão, e a dona do estabelecimento chegou toda aflita e me disse que a mãe estava com câncer, que ela tinha que ir para Bragança, porque os médicos ligaram e disseram que ela estava em estado terminal e que não havia mais nada que eles pudessem fazer. Então, ele ligou para a família se reunir e fazer a última visita de despedida. E ela sabia que eu era crente. Mas eu era muito nova convertida, irmãos. Eu não sabia quase nada da palavra. Mas eu sabia que Jesus curava, que Ele libertava, que Ele fazia milagre. E aí eu disse para ela assim, olha, hoje eu vou no culto de oração e eu vou orar pela sua mãe. E Deus vai curar a sua mãe. E eu fui. Eu fazia parte do círculo de oração. E naquele dia eu pedi oração no culto. E eu e as irmãs, nós demos as mãos e nós oramos por aquela mulher que eu nem conhecia, irmãos. E eu fui trabalhar, dali 2 dias, aquela mulher me chamou, e eu pensei, nossa, achei até que tivesse feito alguma coisa errada. E ela me disse, a minha mãe foi curada.
Os médicos refizeram os exames, aleluia. Os médicos refizeram os exames e eles não entenderam o que aconteceu. Mas não existe mais nada. Irmãos, eu fiquei tão feliz que foi 5 minutos de oração. A gente dobrou o joelho, levantou, orou e acabou, irmãos. Aquilo que o médico disse que não tinha mais jeito, eles estavam se reunindo para escolher o caixão. E o Senhor Jesus deu vida àquela mulher, irmãos. Por causa do nosso clamor, irmãos. De uma pessoa que eu nem conhecia, nem contato eu tinha, mas o Senhor Jesus a curou, irmãos. E muitas vezes, irmãos, a gente duvida. Muitas vezes a gente acha que Deus não vai fazer, muitas vezes a gente se entristece, muitas vezes a gente esmurece, mas é para a gente lembrar, irmãos, que como diz lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. O mesmo Deus que parou, que ouviu aquele homem e que transformou a vida dele, é o que está aqui nessa noite, é o Deus a quem nós servimos, e Ele continua fazendo milagre, irmãos, na minha e na sua vida. Tão somente creia. O pastor disse aqui há minutos atrás, que a palavra de hoje era confiança. E o Senhor encerrou falando, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará, amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.